Aviso rápido da thumbnail desse vídeo que foi feita pelo Eto da Padoca Productions. Caso você queira uma thumbnail de qualidade, o link tá na descrição. Dragon Ball Xenoverse 3 tá vindo aí. E dito isso, o que os jogos anteriores têm de especial? Bom, a franquia de Xenoverse definitivamente é que mais se destaca pela história totalmente nova vista no universo dos jogos de Dragon Ball, tanto que conserta muita cagada feita na linha do tempo por causa do Trunks. Mas tudo isso vem muito pelo carinho que os desenvolvedores tiveram com esses dois jogos. Então, olhando para todo o trabalho de cada um deles, nesse vídeo aqui a gente vai analisar todos os segredos e curiosidades, tanto do Xenoverse 1 quanto do Xenoverse 2. E bom, recentemente, digamos assim, eu comentei sobre as mais de 100 curiosidades que o Dragon Ball Z Kakarot tem, e pra quem não sabe, é o maior jogo de Dragon Ball de todos os tempos. Enfim, dá uma passada lá caso você queira estar bem mais alienado com o que eu vou comentar aqui, mas de qualquer maneira, eu queria agradecer muito a Li do X, o antigo Twitter. Grande parte das curiosidades desse vídeo aqui foram tiradas tanto da conta antiga dela, quanto da nova, então segue lá porque ela faz um trabalho impressionante com curiosidades, notícias e coisas diversas de Dragon Ball. E aliás, como vocês podem ver pela cronometragem do vídeo, ele ficou gigante e tá meio óbvio que deu um trabalhão de ser produzido. Então assim, toda ajuda desse vídeo é muito bem-vinda. Você já sabe, né? Like, hype e se inscreve. Então bom, comenta aí o que você acha da franquia de Dragon Ball Xenoverse, se ela é sua favorita ou não, se é o seu jogo favorito ou não. Enfim, comenta aí embaixo que com certeza eu vou estar lendo e discutindo todas as coisinhas com vocês. De qualquer maneira, sem mais enrolação, prepara o seu lanche e vambora. Diferença de gênero nas animações. A primeira curiosidade é que cada animação do jogo tem diferença dependendo do seu sexo. Isso parece meio óbvio, mas a questão é que pouca gente sabe disso, já que o jogo em si tem muita reutilização de moveset. Mas caso você tentar fazer algum ataque específico, como o Kamehameha ou ataque de melee, tanto o personagem masculino quanto o feminino vão ter movimentações diferentes. Se liga aí. O Kamehameha inédito do Bardock. A segunda curiosidade é que no Dragon Ball Xenoverse 2, desde a atualização na personalização de mestres, o Bardock pode fazer um Kamehameha e ainda tem um áudio dele gritando o nome do ataque. É uma parada muito louca porque dá pra imaginar, pelo menos de base assim, como seria ele sendo um guerreiro Z. Enfim, se liga. O segredo da peruca da Lanti. A terceira curiosidade é sobre a peruca da Lanti. Mas Raider, o que isso tem a ver? Bem amigos, se você usar essa peruca no personagem com a raça Saiyajin e se transformar, a peruca vai simplesmente mudar de cor pra combinar com a forma. Pena que isso acontece com essa peruca. Derrotas com educação? Se algum inimigo te derrotar de uma forma muito rápida, ele sempre vai comentar alguma coisa, seja te zoar por ser fraco ou algo do gênero. A questão aqui é que se algum personagem com um pouco de bondade no coração, mais especificadamente a família do Goku, os personagens vão se desculpar por te derrotar. Se liga. Oh no! I'm so sorry! Are you okay? Sorry about that. Any injuries? Oh, sorry. I hope that didn't hurt. Física de terreno e detalhes do cenário. No jogo, se você for se aproximar de um local onde o personagem tem uma leve interação, como a escada e a pedra, por exemplo, o corpo do personagem vai ter uma reação a isso, como dobrar a perna. É uma coisa que parece simples e que qualquer jogo tem, mas eu te digo que não. Tanto que o próprio Sparking Zero, que é um jogo bem mais recente, não tem essa funcionalidade. Até o Sonic Unleashed tem isso, cara. Sonic Unleashed. O erro de altura do Broly. Pra quem não sabe, o jogo tenta ser bem fiel em relação à altura dos personagens. E bom, se você for colocar lado a lado algumas comparações, a gente descobre quem é mais baixo e quem é mais alto. O porém disso tudo é que, recentemente com essas novas DLCs, o jogo simplesmente esqueceu da altura do Broly e deixou ele estupidamente mais alto. Se liga na comparação dele com o Goku e o próprio Broly do Z. Aliás, se liga na comparação do Goku Super Saiyajin 4 novo com os outros personagens. O Broly sabe falar. E falando no Broly, na nova DLC temos o Broly controlado tanto em Super Saiyajin quanto na sua forma base. E ele... sabe falar? Bem, de certa forma sim. Se você adicionar esse Broly como aliado, ele sempre vai interagir com alguma coisa, seja com você ou com o inimigo. Mas as interações principais são com Saiyajins, onde se você estiver usando Vegeta, por exemplo, ele vai perguntar se está monitorando ele e etc. Dá uma olhada em cada uma aí. Where could he possibly be?
Who the hell are you? And what are you doing here? Kakarot! What? Did you say Kakarot? What do you want with my son? You're not him either. You're not him. But I'll still kill you! O gigantesco Shenlong 3D. Se você usar o Debug Mode para sair do mapa no mundo aberto, você vai ver que o Shenlong que fica lá no fundo é literalmente super gigante, sendo o maior dragão da franquia até hoje. E o detalhe mais interessante disso é que ele não é um GIF, mas sim um modelo 3D. Muito foda, né? Dabura, referência ao Budokai 3. O Dabura tem um combo que é muito parecido com um jogo antigo. Se você voltar no Budokai 3, você vai fazer no especial dele, tem aquele ataque com a cena exatamente igual aconteceu no anime e no mangá. A parada é que se você completar o combo dele no Xenoverse 2, ele vai fazer exatamente o mesmo movimento. Se liga. O planeta Namekusei é muito preguiçoso. O mapa de Namekusei é exatamente o mesmo com o da Terra. A única diferença é a posição de algumas montanhas ao fundo, a textura do chão, a textura do céu e alguns elementos como árvores e casas. Bateu uma preguicinha, certeza. Referência ao Black Frieza. O novo Frieza da última DLC tem uma cabeçada exatamente igual a que ele dá no mangá, estando na forma Black Frieza. Quer dizer, não é uma cabeçada necessariamente, mas o movimento é quase o mesmo. É só isso. As poses descartadas do céu. Existe uma animação descartada onde o céu na primeira forma, quando ele fica parado por muito tempo, faz umas poses bem interessantes e diferentes. Eu não faço ideia do porquê removeram, mas tá aí. Combos fiéis ao filme do Broly. Assim como o Frieza, o Broly do Super também tem um moveset semelhante, mas nesse caso é original ao que vimos no filme Dragon Ball Super Broly. E bom, o engraçado é que o combo em específico é o mesmo usado com o Frieza. Se liga. As animações únicas de limite explosivo. Quando um personagem atinge o limite explosivo no jogo, geralmente ele faz sempre a mesma animação. Mas bom, somente o personagem criado, o Whis e Dodoria têm animações diferentes, entre aspas, para essa técnica. A conexão musical com Dragon Ball Z Burst Limit. Pra quem não sabe, a abertura do Dragon Ball Xenoverse 2 na verdade é um remix da abertura do jogo Dragon Ball Z Burst Limit. É um remix só do toque principal, mas já dá pra notar essa leve semelhança. O quase dedo do meio do Majin Buu. Existe uma curiosidade também que chega a ser engraçada, que é quando você se defende com o Buhan. Todo mundo sabe que depois de sobreviver aos Guerreiros Z, o Majin Buu se tornou um cara bem carismático, diga-se de passagem. E bom, tem um episódio que o Buhan mostra o dedo no meio pro Vegito quando absorve ele. Entre aspas, né, porque o Vegito não tá vendo. E bom, aqui no jogo, quando você se defende, ele quase faz isso, mas só fica no quase mesmo. Easter egg do Sonic. Tem um easter egg da Jimps no jogo e ele envolve o Sonic. E bom, pra quem não sabe, a Jimps também produz os jogos do Azulão. E aliás, já fiz bastante vídeo sobre isso. E pra não deixar passar batido, o Kid Buu faz um Spin Dash e o som é literalmente o mesmo visto em Sonic Rush. Eu achei isso muito foda. Se liga. A mudança surpresa e nova no lobby do Dragon Ball Xenoverse 1. No Xenoverse 1, agora com o lançamento do trailer do Xenoverse 3, o lobby do jogo está com uma música mais festiva e com novos instrumentos. Dá pra ver que pelo menos a Bandai ainda se importa com o jogo mesmo depois de anos. Para você que chegou até aqui, te peço encarecidamente que se faltou alguma curiosidade no vídeo, comenta aí embaixo que eu com certeza vou trazer numa parte 2. Enfim, seguimos. O gigante mapa do torneio de artes marciais.
Existe um bug, ou existia, né, já que corrigiram nessa última DLC, onde se você completar um combo com Goku instinto superior próximo a uma parede, você pode acessar algumas partes do jogo, geralmente que o mapa bloqueia. Dá pra descobrir que até lá naquelas partes tem modelos e alguns detalhamentos bem interessantes, como o próprio torneio de artes marciais, que é um grande exemplo disso. Ele é um absurdo de grande tanto dentro quanto fora do mapa. A chifrada inesperada do Capitão Ginyu. E não, ele não cornou ninguém, mas essa curiosidade na verdade é bem tanto faz, porque no moveset do Capitão Ginyu, por algum motivo, mesmo ele nunca tendo feito isso no anime ou no mangá, ele dá uma chifrada. É literalmente isso. O Gallic Roll divino do Vegeta. Tem uma cutscene dessa nova DLC do Vegeta que ele luta contra o Bills no Super Saiyajin God. Nisso, ele lança um Gallic Roll inédito, entre aspas, com Ki divino, onde fica com uma aura God pegando fogo. Tem também essa esfera gigante, mas ela definitivamente não é do Ego Superior. Enfim, eu achei isso daí muito foda. Reciclagem de Dragon Ball Burst Limit pro Xenoverse. Voltando pro Burst Limit, como ele foi feito pela Jimps também, alguns mapas foram reutilizados e postos no primeiro Xenoverse, e o planeta Namekusei destruído é o maior exemplo disso e o mais fácil de se ver. Mas assim, parando pra pensar, pelo menos dá pra dizer que o Burst Limit serviu pra alguma coisa. Goku GT e Bills, o encontro impossível. Quando você luta com Bills usando Goku GT no primeiro Xenoverse, por algum motivo do universo, os dois já se conhecem. Seria isso um sinal de que o GT veio depois do Super? Enfim. Bizarro. As forças Ginyu na maternidade? Em uma missão paralela, o Ginyu fala pro seu personagem, caso ele for Namekusei-jin, que quando for terem filhos, pra avisar ele, pra ele e a equipe dele ajudar no parto. Aparentemente eles trabalham na maternidade e na educação infantil dentro da patrulha do Freeza. Mas parando pra pensar, se as forças Ginyu já trabalhavam na época do Rei Code, então provavelmente eles cuidaram do bebê Freeza? O glitch da transformação com aura épica. No Xenoverse 2, se você usar esquiva e apertar para se transformar, por algum motivo as duas se combinam e dá uma aura muito mais legal para animação. O Broly base escondido nos arquivos. O Broly base do jogo não é jogável, no caso do Dragon Ball Super, mas existe uma skin dele e se você usar um mod para tentar jogar com ele, dá pra notar que esse Broly só faltava as colisões e a animação de transformação, já que ele praticamente estava pronto. Dá pra ver isso tanto nas expressões quanto no agarrão que funcionam perfeitamente. As 4 posturas de combate do Rito. O Rito é um lutador com várias formas dentro do Xenoverse 2, mas o mais interessante é que para cada uma delas ele adota uma postura, sendo a primeira até a 4ª vista no anime. Se liga aí. A herança do Janemba gordo. Se você usar o Janemba, vai reparar que ele não tem a forma gordona dele, mas o interessante é que o moveset do Super Janemba tem muitas coisas referentes a essa forma, e uma delas é aqueles tapas que o gordão fez no Goku e no Pai Gohan durante o filme. É bem legal isso daí. Zamasu vs Tapion, a guerra pelos cabelos. Durante o modo história do Xenoverse 2, o Zamasu vai se tornar um aliado e te ajudar a enfrentar o Tapion. Mas o curioso é que os dois não se gostam, principalmente o Zamasu, por conta do cabelo que, aparentemente, quem patenteou foi ele. Mas isso não faz nenhum sentido, já que o cabelo é do menino Ney. Bizarro. Exploração livre e bugada em Canton City. Tem uma missão paralela onde você pode jogar na Canton City, e nela você tem literalmente quase todo o mapa para poder explorar. O problema é que muitas partes delas são bem bugadas, mas assim, você já pode andar por aí sem estar na missão, então foda-se. A transformação exclusiva do Freeza Ultra Super Vilão. Nessa nova DLC, se você fizer a raid do Freeza USV, sim, ele tem quase o nó de uma caminhonete, quando o Freeza se transforma você pode reparar que ele tem uma animação exclusiva para essa transformação. A luta do Goku e Freeza que foi cortada. Existe uma cutscene no Xenoverse 1 que foi descartada durante a transformação de Super Saiyajin do Goku contra o Freeza. Ela foi focada bem mais em combate e dava pra ver que foi muito mais rushada. Pena que ela foi só descartada. Aliás, pra você que chegou até aqui, queria te convidar pro nosso servidor do Discord. O link vai estar aqui na descrição. Todas as fanarts que vocês fazem pra mim aparecem no final do vídeo, então corre lá e manda uma. Vai que você aparece no próximo vídeo. O mistério do Gohan místico no Switch. Por algum motivo, no primeiro lote de vendas do Xenoverse 2 pro Nintendo Switch, lá no fundo dá pra ver o Mirai Gohan na forma mística, o que faria sentido se o jogo passasse após o Shin Budokai 2, o que infelizmente não é o caso. Dragon Ball Legends? Como a Jimps é a desenvolvedora não só do Xenoverse, como também dos jogos mobile, como o Legends, os mapas do próprio Legends são os mesmos do Xenoverse 1 e 2, só que bem mais evoluídos e bem maiores.
o braço inútil do Gohan do futuro. Assim como não acontece no Budokai Tenkaichi 3, aqui o Mirai Gohan luta usando apenas um braço, mesmo tendo os dois no modelo 3D. É aquele detalhe fiel ao material original que a gente tem que respeitar. Personalidade oculta nas animações. Os personagens têm várias animações únicas que dão muita personalidade a eles, mas quase ninguém percebe. Algumas coisas como o estilo de voo, a corrida, os golpes e até o pulo mudam de boneco para boneco. Se liga aí. Objetos que viram lutadores. O jogo considera vários jogos como personagens dentro dos arquivos, ou seja, com uma mexidinha nos dados dá pra até jogar usando a nave do Goku como se fosse um lutador. O shape oculto do Zamasu. Os devs modelaram o corpo completo do Zamasu por baixo da túnica, o que nos permite ver como é a roupa interna dele. E sim, confirmamos, ele tem uma cintura de safada. Mascotes empalhados do Breakers. Uma curiosidade meio bizarra é que os mascotes do jogo The Breakers foram importados para o Xenoverse 2, mas eles parecem literalmente empalhados. Estão lá, mas sem vida nenhuma, não mexe nem nada. O cabelo flutuante do Gogeta Super Saiyajin 4. Se você olhar bem de perto, a fusão do Gogeta Super Saiyajin 4 tem um erro de modelagem. O cabelo dele não está conectado no pescoço. É só uma peça flutuante que a gente só percebe se for bem detalhista mesmo. A verdade sobre os CGIs. Os mapas usados nas aberturas e cenas de CGI são exatamente os mesmos da gameplay do Xenoverse 2, só que com uma iluminação em tempo real bem melhorada e novos acessos de vegetação para parecerem bem mais bonitos. Gohan do futuro pintado. Bateu uma preguiça na produção, então eles não fizeram o modelo do Gohan Mirai base para os CGIs. O que eles fizeram é pegar o modelo do Gohan Super Saiyajin, pintar o cabelo de preto e deixar o personagem sempre de costas para disfarçar. Referências nas recuperações de estamina. Todas as animações de recuperação do Xenoverse, quando o boneco volta ao estado de nocaute, são referências aos momentos específicos do anime. Eu quero ver aí quem pega todas as referências originais. O buff no Vegeta. Por algum motivo, todos os modelos do Vegeta, a bunda dele tá bem durinha. Mas não é só com o Príncipe dos Saiyajins não, tá? Tem vários outros bonecos com esses mesmos detalhes bizarros. O compro secreto da bomba remota. A bomba remota dentro do jogo tem uma mecânica oculta bem poderosa pro personagem criado. Se você e um amigo tiverem o mesmo golpe, um pode usar o comando para quebrar a estamina, enquanto o outro ativa a explosão. É muito da hora isso. O erro de continuidade do Goku. Na abertura do Xenoverse 2, no flashback, o Goku aparece usando um kimono e uma camiseta azul pesada por baixo. Só que no anime original, e até no mangá, ele já tinha tirado os pesos nessa hora. O erro é que ele tá sem as munhecas de peso, então eles simplesmente só esqueceram de tirar a camisa do Goku. A risada personalizada do Goku Black. Na nova DLC, o especial do Goku Black termina com uma gargalhada icônica. O detalhe é que a animação muda conforme o sexo do seu personagem. A versão feminina imita o Goku Black, enquanto a versão masculina ri segurando a barriga. Então a gente pode pensar que o Goku Black é bem afeminado, levando isso em consideração, claro. O suor realista do Broly. Se você usar o modo câmera no Broly de Dragon Ball Super, bem na hora em que ele utiliza o grito de fúria, dá pra ver as gotículas de suor escorrendo no modelo dele. Isso aqui é um nível de detalhamento absurdo, cara, nem precisava disso. A pose secreta do Gotenks. O Gotenks é uma pose escondida que só aparece no modo cooperativo, se ele concluir o ataque dos fantasmas com sucesso, obviamente. Ele faz uma posezinha de vitória bem estilosa que quase ninguém vê jogando sozinho, só se você tiver ou em dupla ou fazendo um ataque em cooperação. O dano real na armadura do Ginyu. Quando você usa o Capitão Ginyu e utiliza um golpe para se machucar, para perder vida, o modelo dele muda em tempo real e a armadura fica danificada. É um detalhe bobo, mas que faz toda a diferença na imersão. Bom pessoal, infelizmente eu vou cortar o barato de vocês nesse vídeo aqui e vou deixar as próximas 50 ou mais curiosidades para um próximo vídeo. Se faltou alguma curiosidade, por favor comenta aqui embaixo que eu vou trazer numa possível parte 2. E aliás, qual a curiosidade que você gostou desse vídeo aqui? Eu particularmente gostei muito
Bom, deixa pra lá. Enfim, desde já eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. E bom, entra no servidor do Discord que vai estar aqui na descrição. Ultimamente estou interagindo bastante com vocês por lá e rolam uns papinhos muito bons sobre roteiros, animes, jogos, etc. Tem um trabalhão pra produzir esse vídeo aqui, então se não for pedir demais, deixa o like que vai ajudar muito, além do hype que dá uma forcinha também pro canal continuar crescendo. Mas então, rumo aos 200k. Basicamente é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.